Carneiro, vamos falar do Atlético. Desculpa, eu te cortei antes sobre o Wesley Carvalho, para a gente agora mudar de assunto e tratar do trabalho do Wesley, que eu vejo como bastante promissor, mas que ganha peso, porque muita gente tem dito que mas são só 3 jogos e tal. Mas me parece que no conceito, mais do que nos resultados, que de fato são só 3 jogos, houve uma mudança considerável, né? O ambiente mudou. É como você sai de um regime autoritário e entra um regime democrático. Foi exatamente isso que a gente percebeu a longa distância. O Filipão era muito vaidoso, né, até pelas glórias conquistadas, apesar do 7-1 da Alemanha, mas é um nome muito acatado, respeitado no futebol brasileiro, tanto que imediatamente foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Paulo Turra não tinha tanta liberdade de ação em razão daquela presença soberana do Filipão. Então, o que aconteceu? Os jogadores estavam se submetendo àquele sistema de jogo cafona. Para mim, retranca cafona. Né? O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil ano passado pelo Flamengo porque jogou na retranca dentro da Arena da Baixada, coisa que não aconteceu em 99 anos de existência do Furacão. Nunca jogou na retranca, a não ser esta vez, na sua história. Pois bem, agora entra o Wesley Carvalho, uma pessoa dócil, simpática. Chamou o Fernandinho, chamou o Thiago Heleno, os líderes do grupo, mais alguns, evidente, o Atlético tem jogadores muito experientes, né? E o que aconteceu? O Vitor Bueno está voando, o Christian está voando, a jogada que eu reclamava, pedia, implorava para que se criasse, para tirar o máximo, extrair todo o potencial do Vitor Roque, começaram a surgir. O Vitor Roque marcou 4 gols. Né? O que é isso? É trabalho competente, é a alegria de jogar futebol. Então o Atlético saiu, né, do zero ao infinito. Tudo pode acontecer de bom com o Wesley Carvalho no Furacão. Mafuz, eu sou dessa opinião. Você escreveu a coluna O Atlético que ri. Você apostaria na sequência ótimo título. do Wesley Carvalho? Eu apostaria, mesmo porque não tem outra alternativa imediata. Não tem. O mercado está muito dentro do contexto que foi analisado o Carneiro, do fracasso da nova geração de treinadores, não existe. Não existe ninguém disponível. Né? Quando fala em disponibilidade de treinador, a primeira coisa que vem na memória do treinador é Cuca. Mas o Cuca tem que resolver a vida dele primeiro, se é que ele precisa resolver. É ele que tem que fazer uma avaliação se deve ou não voltar. Depois Enquanto ele não falou fizer... no Rogério Ceni também. Não, isso é tudo perda de tempo e em nenhum momento o Atlético cogitou. Nenhum momento o Atlético cogitou. Agora, análise se o Wesley Carvalho, na sequência, deve ser o treinador do Atlético. Esse mês de julho, até vai abrir a janela. A partir da abertura da janela, vai ter uma revolução no futebol. E no Atlético, o Atlético tem propostas, se não oficiais, mas sondagens. Oficiais do Bento e do Vitor Roque. Mas pelo Pedro Henrique, sondagens, está aí, empresários do Pedro Henrique estão na cidade, que, aliás, deveria o Atlético negociar, urgente. Bye. Eric, que está jogando uma barbaridade. Cresceu o Eric. É fantástico, né? Exatamente. Compensação, o Canóbio não consegue engatar, não, o perna esquerda do Canóbio é terrível. Gol nesse último jogo. Então, veja bem, vai depender muito também, e tem que se considerar este fator que vai surgir agora. Você está abordando a janela, né? Janela. Mas também o mercado não está muito recheado de opções. Por isso que, voltando um pouco ao Curitiba, eles vão encontrar dificuldade para encontrar bons jogadores. Sim. E o mercado sul-americano tampouco, porque os europeus, as Arábia da vida, estão em cima também. Mas agora voltando ao Curitiba, nós estamos falando de mercado, e aí envolvem os clubes, todos os clubes. Do Curitiba tem um detalhe, uma agravante. O Curitiba, para contratar, ele tem que sensibilizar um jogador de vir para um time que está disputando
o rebaixamento. É um octogonal já, né? Já. E isso 4 vão influi. escapar e 4 vão cair. Sim. E isso influi. E o Atlético, neste momento, você não vê que o Atlético está interessado nesse ou naquele jogador. Se está em sigilo. Mas eu acho que o Atlético deveria estar, Mafuz. Pois é, mas... Porque se vender o Vitor Roque, agora, imediatamente, o Atlético precisa de um centroavante de categoria. Quando ele vendeu o Pablo, veio o Marco Ruben. Então, eu acho que o Atlético teria que pensar nisso. Segundo, o Atlético, agora não mais, porque precisava de um meia. Porque o Terence também melhorou com o Wesley Carvalho. Veja como o jogador de futebol responde ao treinador. E o Christian, Carneiro? Não, Não, o Christian está Christian voando. Daqui tá a pouco voando. vai aparecer a tal proposta para o Christian. Exatamente. O Lázio da vida. Então, o Atlético tem que ficar atento. Parece que tem algumas contratações. Aliás, assim. Carneiro, só um parênteses, não te interrompendo, você já continua. Tem que agradecer o departamento médico do Bahia, que vetou a ida do O Christian. Christian pra já lá. tinha se Já despedido, tinha né? ido embora. Então o Atlético tem um bom grupo de jogadores, mas de qualidade mesmo, você não é assim uma coisa extraordinária. Agora, ele para manter esse ritmo, porque veja bem, ao contrário do Curitiba, que só luta para não cair, o Atlético tem 3 frentes de título. A possibilidade é essa. Ah, não conseguiu, mas ganhou o prêmio. Vai chegar até as últimas. Por exemplo, eu vou dar aqui um palpite. Atlético e Flamengo, Copa do Brasil. Vai ser logo aí o confronto. Semana que vem já. Se o Atlético, veja bem, se o Atlético conseguir passar pelo Flamengo, vai disputar o título da Copa do Brasil. Entendeu? Na Libertadores da América, vamos acompanhar o sorteio. Mesmo fenômeno, porque o Atlético se especializou nesses torneios mata-mata. Sim. Agora, o Campeonato Brasileiro é um pouco mais complicado, exatamente porque ele privilegia as competições nas quais ele se dá melhor e pagam melhores prêmios. Mas o Campeonato Brasileiro, se tivesse vontade de ser campeão, Poderia estar ia melhor, disputar. né? O Botafogo é o líder do Campeonato Mas é Brasileiro. só você O Atlético fazer... surrou o Botafogo 2 vezes. Porque os pontos perdidos, os pontos que um time deixa de ganhar, eles podem ser analisados em tese, em razão da regularidade de um time. E o Atlético perdeu, dentro dessa análise em tese, pontos que ele poderia. Ah, sim. O Grêmio veio para perder Exatamente. na Baixada e não conseguiu. E não Ganhou. conseguiu. E o América Mineiro E o caso estava do perdendo. América Mineiro. Ah, por isso que daí caiu a dupla, Filipão. Aí e que era a Paulo minha Turra. bronca com o Filipão. O Filipão no Atlético, ele nunca disse, não, vamos disputar um título. Ele sempre rebaixou o Atlético num time apenas de competir. Ele chega no Atlético Mineiro e disse que vamos ganhar tudo, disputar tudo e ganhar tudo. Sendo que no grupo da Libertadores, quem que terminou em primeiro entre os Pois dois? é, ele não respeitou o Atlético. Essa é a grande Ah, verdade.